Muito bem, são 12 horas e 11 minutos. Vamos agora com esse bate-papo com o Diogo. Antes eu quero dizer o seguinte. Ontem me mandaram lá um mato da cidade aí. Aliás, a cidade toda cheia de mato, né? Lá perto do Minas Grill lá. Aí eu fui lá fazer a imagem mesmo. Eu vou colocar as imagens hoje, mas não é nem minha imagem. Eu fiz questão, quando eu vi o local, né? Eu fiz questão, Marcelo, de colocar as fotos que as pessoas me mandaram. Sabe por quê? É o lado de uma TV lá, do Canal 21. Bem ao lado, do lado, assim, sabe? O mato e o terreno da Prefeitura Municipal, né? O pessoal, ao invés de bater palminha no Canal 21, vem aqui para pedir pro J. Campos falar. Ei, coisa boa, né? 12. Diogo, você já está frente à assessoria da presidente da Câmara, até antes de ser presidente, já desde o início, me parece, né? E agora você assumiu aí a chefia de gabinete da presidência e praticamente sabe tudo que está acontecendo na Câmara Municipal. E a Câmara, a gente está percebendo que depois da vinda da Maria Galera na presidência, as coisas estão mudando e melhorando, né? Eu queria que você falasse um pouquinho do sistema de som hoje que qualificou acima de tudo. Só falta aí a transmissão ir para 1080, que a gente entende aqui, para não ficar com baixa qualidade. Mas o trabalho está sendo muito bem feito, né? Sim, desde quando a Maria assumiu a presidência, né, eu já estava como assessor de gabinete dela como vereadora. Quando ela foi para a presidência, existe esse cargo de chefe de gabinete, que além da questão ali do assessoramento pessoal, também a parte da tramitação dos processos administrativos, mas também legislativos, passa pela gente. Então tem algumas atribuições a mais que os outros assessores, digamos assim, né? E a gente sempre pensou na questão de modernizar. A transmissão acaba agora em agosto. A gente contratou as reuniões de comissão que estão sendo transmitidas agora. E essa está com alta qualidade. É um outro sistema. Tem no Brasil todo, uma única empresa no Brasil que faz isso, então a gente fez por dispensa, porque é um parecer jurídico, tudo. E ela tem um sistema muito bom, ela faz a transmissão simultânea no Facebook e no YouTube. A pretensão nossa é que essa empresa continue, e aí de repente a gente contrate alguém para fazer ali a parte técnica, né? Que fora do horário de expediente, durante o expediente os funcionários mesmo fazem hoje. Mas, fora do horário de expediente, a gente tem essa certa dificuldade por conta dos funcionários de carreira, que não estão... Que tem horário para cumprir. Tem horário para cumprir. Quanto ao som, a gente tem hoje um equipamento bem moderno, né? A mesa de som todos os microfones são de alta qualidade, né? Que era muito ruim. Era muito ruim. E ontem, a gente lançou aí o edital para a reforma da Câmara. Você que frequenta a Câmara com bastante assiduidade, né, sabe que o piso da Câmara, se vier o bombeiro ali, vamos interditar. Né? É um Paviflex que nem existe mais no mercado, não pode, né, ter esse tipo de material. Então vai ser trocado todo o piso, feita a pintura interna e os banheiros também vão ser acessíveis. Vocês Hoje não temos isso. Né? Nesta reforma que a Câmara Municipal pretende fazer, vocês vão sair de lá para fazer a reforma, vai para um outro prédio ou vocês pretendem ficar ali mesmo? A ideia, talvez, quando for mexer no plenário, talvez a gente use um espaço alternativo para fazer as sessões. Certo. A funcionalidade da Câmara, a gente vai alinhar com a empresa, isso ainda vai depender da licitação, né? Mas a gente pretende, que tem a parte elétrica, hoje a Câmara está comprometida, né? Já há alguns anos, né? 20 anos. 20 anos, pelo menos. Né? E, então vai ser feita uma rede externa para os ares. Quando foi feita a Câmara Municipal não existia ar-condicionado, né? Nem ventilador, então era só para iluminação, não tinha nem computador. Certo. Então mudou, a Câmara tem mais de 30 anos, a estrutura do prédio é muito boa, a gente não tem rachadura, a gente não tem problema estrutural, mas a gente precisa modernizar. O plenário ele vai receber um piso elevado, para poder os cabos ficarem mais fácil de mexer, no caso de manutenção,
E também da acessibilidade, que hoje ficou com um degrau enorme, né? A gestão passada fez aí, trocou as cadeiras, que eram antiguíssimas, né? Só no Cine Teatro que tem igual, para ter ideia de quanto tempo tinha, né? Hoje são assentos mais confortáveis, tem assento apropriado para pessoa com necessidade, tem os espaços para cadeirantes, né? E a preocupação dessa gestão é de poder qualquer cidadão, independente de sua condição, participar das reuniões. Né? Até fica o convite, porque as sessões, Jota, são pouco frequentadas, e as de comissões menos ainda. E elas são públicas. E aonde eu quero chegar, né? Porque na última sessão da Câmara, o vereador Rafael Eike, inclusive eu já recebi, quero agradecer o jornalista da Câmara Municipal, porque eu fiz um pedido uma vez a ele, isso que eu gosto, de pessoas competentes. E a Câmara Municipal tem uma assessoria de comunicação muito competente. Como é que é o nome dele mesmo? Devaldo. Devaldo. Isso, Devaldo. E ele é muito competente. Eu pedi a ele que mandasse, né, as sessões para a gente. Todo dia de manhã, todo dia de sessão está aqui, né? Eu já sei que nós temos hoje uma sessão ordinária, que seria na segunda-feira. Por que dessa mudança? Realmente, eu brinquei um pouquinho ontem, eu quero que você me confirme. É por causa do carnaval? É por causa do carnaval, né? O carnaval, o nosso regimento interno, ele prevê que se as sessões ordinárias são sempre a segunda-feira. Se a segunda-feira ela for ponto facultativo ou feriado, que é o caso, né? Como terça-feira é feriado, segunda-feira é ponto facultativo. Certo. Então ela ficaria imediatamente para o próximo dia útil. No caso da quarta-feira. Quarta ou quinta, quarta né? ou quinta-feira, daí certo. Seria um ajuste entre os vereadores, né? Só que ele também prevê que qualquer vereador pode requerer a antecipação dela. Foi o que aconteceu, ele apresentou um requerimento dentro do prazo legal e foi votado e todos os vereadores acabaram, né? Todos os vereadores aprovaram. Só quero dizer que é tão curta a sessão hoje que se você chegar às 6h10, 6h15 é perigoso não pegar a sessão. Essa é a minha preocupação quando uma sessão fica próxima à outra, né? Apesar de facilitar para os vereadores, para a comunidade, mas como a diferença de segunda para quarta é muito curta, de repente a sessão não fica tão útil como seria na quarta-feira que vem, por exemplo, os vereadores se preparavam um pouquinho mais. Mas não é esse o objetivo da sua visita aqui, do meu convite a você. A Câmara Municipal hoje, por mais que as pessoas falem que vereador não trabalha, vereador de Biporã são muito bons, né? Nós temos que dizer. Agora, falta alguma coisa, falta aquela questão de uma assessoria melhor. Os vereadores procuram o jurídico para, de repente, tirar algumas dúvidas, porque a gente percebe que Biporã, hoje, está bastante preocupante. Nós temos aí dezenas de obras, o prefeito esteve na última segunda-feira na Câmara Municipal falando de obras. E o prefeito disse, nós temos mais de tantas obras em Biporã, mas a maioria delas está parada. Eu estou falando isso porque eu estou indo nas obras. Os vereadores estão procurando o jurídico para saber o que fazer, porque muitas vezes não é culpa da prefeitura, é culpa da terceirizada. Qual que é o trabalho, neste caso específico, do vereador que é fiscalizar? Então, Jota, a Câmara, nesse caso, ela tem uma certa limitação, né? Algumas pessoas acham que o vereador é o super-homem. A gente, quando vai para o Legislativo, eu trabalhei já no Executivo, no Legislativo e vejo essa dificuldade. O vereador, ele é fiscalizador, ele tem o papel dele. Mas a gente tem visto que nos últimos anos tem tido, por parte do Poder Judiciário até, a gente vê aí a questão do boca aberta. Sim. Que foi lá fiscalizar como vereador, depois como deputado e teve problema. A Justiça entende que a fiscalização do vereador, ela se limita a mais parte documental. Então não vai adiantar muito, é importante ele acompanhar em loco, lógico que muitas coisas talvez estão no papel e não está, na obra está diferente. Sim. Mas principalmente no papel, essa é a atribuição. Então todos os vereadores têm um assessor e a Câmara tem um jurídico de carreira. Certo. Tem vezes que não agrada todo mundo, até algumas vezes fica ali uma confusão, pede, não pede parecer. Até porque ele fala a verdade, é assim que tem que ser. Como ele não é comissionado, ele é uma pessoa de carreira que já está aí na Câmara, eu imagino que há mais de 15 anos já como funcionário efetivo, ele vai dar o parecer pautado no que ele acredita que é o correto. O parecer dele, sempre ele coloca, né, que não é vinculativo, mas é opinativo.
e os vereadores, a comissão que pede parecer, pode acatar o 100%, 50%, ou não acatar nada. É uma opinião técnica que ele está dando, né? Mas Isso ele é importante. sempre tá disponível, inclusive quanto à questão da presidência, porque a gente sempre ocupa muito tempo dele, né? Porque daí tem a parte administrativa também. E essa mesa que está hoje à frente da Câmara, né, que tem a Maria como presidente, a gente tem tido sempre esse cuidado de ter o respaldo em tudo que a gente vai fazer do jurídico. E até hoje, eu pelo menos não me lembro da gente ter feito algo contra o parecer do procurador. Até alguns vereadores ficam bravos, muitas vezes, falam, mas em outro tempo era diferente. O presidente passava por cima e fazia do jeito que nós entendemos que ele é um técnico e nós estamos de passagem, a cidade fica. Com certeza. Então, a gente tem acompanhado o parecer técnico dele. Agora, no caso específico da obra da Prefeitura Municipal, por exemplo, eu não sei se algum vereador já procurou o jurídico da Câmara Municipal, porque existe uma preocupação. Isso aqui não é falar do prefeito, é da obra em si. Nós estamos percebendo que Biporã está com dificuldade de mão de obra. A obra específica da Prefeitura Municipal está com 6 funcionários sem trabalhar. Eu estive lá, eles não estão trabalhando, eles estão lá parados, aguardando, de repente, receber apenas o pagamento, porque eles não trabalharam esse mês. Só que existe o fiscal da Prefeitura, que ele fiscaliza a obra, passa a informação para a Prefeitura para fazer o pagamento, que o pagamento é feito por metragem. Como é que não haveria possibilidade do vereador averiguar um caso como este, já que existe uma preocupação que se não pagar, o funcionário fica apavorado, né? Tem família, tem aluguel, tem água, tem luz. O vereador não pode se manifestar num caso específico como esse? Como eu disse, talvez não seja culpa da Prefeitura Municipal, mas sim da terceirizada. E para pagar tem que ter metragem. O vereador não tem que se preocupar com isso ou não? Não, ele tem que... É uma obrigação do vereador se preocupar e fazer algo, né? Existem alguns requerimentos na Câmara solicitando algumas dessas informações. Eu não sei te precisar aqui agora se da Prefeitura existe algo assim. Eu não me lembro de cabeça. Não me lembro de ter algum requerimento específico dessa obra. Certo. E, eu sei que em alguns vereadores sim fizeram requerimentos para ter informação sobre como se deu, né? Apesar de ter muita coisa que está pública, né, Jota? Tem muita coisa que está no edital. Certo. Então, também não adianta o vereador perguntar o que já está de modo público, que pode receber uma resposta até meia chata, digamos assim. Sim. Porque, como cada um tem seu assessor, também vai... Que tem o dever de averiguar. Buscar o que já é público, né? Certo. E o que não é público, o que não é tão transparente, daí sim envia requerimento, porque daí é obrigação, né? O prefeito não responde para o vereador. Até uma questão que a gente alterou do regimento interno da Câmara. O regimento interno da Câmara, a gente fez uma mudança bem grande nele. A gente fez uma equipe de trabalho, junto com funcionários, pela primeira vez, que a outra vez que mexeram no regimento foi só vereadores com os assessores. A gente convidou o pessoal que trabalha na casa, o jurídico participou junto. A gente saiu de um regimento interno que tinha quase 600 artigos. Em vários, repetia o assunto muitas vezes de forma contrária. Era muito difícil para interpretar. A gente reduziu ele, dinamizou. E hoje ele chega em 300, menos a metade aí do que tinha antes. Que bom, que ótimo. E essa questão do regimento, hoje ela possibilita o requerimento antigamente, né, que estava falando. Ele era lido no expediente e ele tinha um problema de questão formal. Ele se dava como aprovado. Hoje a gente vota o requerimento. E fica lá na tramitação dele a votação. Porque você, vereador, você apresenta a tua demanda como requerimento ou indicação, mas quando ele sai da Câmara. E daí o prefeito, ele é obrigado a responder. E responde para a Câmara Municipal. Ele responde, porque não é o mais o vereador. A Câmara encampou. Tanto é que o ofício que vai para o prefeito não é mais do vereador. Vai um ofício da presidência em nome porque é aprovado pela sessão.
E vai falando, inclusive está lá escrito, né? Aprovado na sessão do dia tal. Então, o que eu entendi é isso. A ideia é do vereador, o vereador leva para a sessão da Câmara, é aprovado. Então, daí a mesa diretiva manda para a prefeitura ou para qualquer órgão que queira ter uma resposta. Isso é importante, né? Ajuda o vereador, viu? Sim. Ajuda bastante. Antes tinha essa questão que poderia dar problema, porque ele era tido como aprovado, mas esse tido não foi, né? Então, não tinha votação expressa. Hoje é expresso. Então, o presidente coloca em votação. Valoriza mais o vereador. E ele é aprovado. A pessoa procurar hoje no sistema da Câmara, no site da Câmara, vai em tramitação de qualquer matéria, você consegue acompanhar exatamente quem votou favorável, quem votou contra. Né? Isso é muito claro. E acabou a sessão hoje, você percebeu que a gente também tem um sistema hoje de votação eletrônica. Né? Não é o ideal ainda, porque os vereadores ainda não estão fazendo o lançamento ele mesmo do voto. Certo. Né? Acaba eu fazendo esse lançamento, mas é conforme é colocado em plenário, que a gente quer evoluir para cada um ter o seu terminal, então vamos tentar acabar com o papel. A ideia aqueles é essa. que não tiverem a favor, não precisa levantar, mas apertou o botão verde e ele vai ter uma vermelho. telinha lá com 3 opções, que hoje o regimento permite votar favorável, contrário ou abstenção em casos que o regimento prevê. Que muitas vezes é alguma coisa relacionada, a pessoa tem um parente, alguma coisa, ele não pode votar, então ele tem que se abster. Nós temos aí, não é problema isso, né? Na Câmara Municipal nós temos um servidor público, que é o Augusto Sempre Bom, e temos um filho do prefeito. Então, muitas vezes eles se abstêm, né? Não é por medo, não. É porque realmente é o respeito à população, a questão legal. Isso é importante. Vamos mudar um pouquinho de assunto, porque eu não poderia recebê-lo aqui no meu programa e não falar de política. Eu estava vendo algumas redes sociais e lançaram o seu nome como pré-candidato a prefeito de Biporã. Você já foi candidato a prefeito e, por coincidência, contra o atual prefeito José Maria Ferreira. E na época da eleição, eu estava aqui na cidade, né, há anos atrás, e você surpreendeu com os votos que teve. Vamos dizer que você não se elegeu, mas surpreendeu com a quantidade de votos. Como é que está essa conversação? Porque você tem uma ligação direta com o Beto Richa, né, ex-governador, que hoje está com uma moral muito grande na cidade, em todas as cidades aí, porque o único governador que foi em todas as cidades do Paraná. Como é que está essa conversação? Realmente existe aí esse pedido do partido para você ser candidato? Como é que é? Então, Jota, o Beto Richa, você acompanhou muito, né, a gestão dele. O Beto foi o único governador que teve todos os municípios do Paraná, independente do partido. Ele sempre frisou isso. Ele nunca perguntou de que partido era o prefeito. Ele sempre atendeu porque ele estava atendendo a população e não o prefeito. Sim. E o Beto, no final do ano passado, a gente sabe que teve uma ação política naquela eleição passada. O Beto foi preso às vésperas da eleição, sem ter nem um inquérito aberto. A mulher dele também foi levada presa, sequer hoje não foi aberto nem apuração na polícia. Né? Então, invadir a casa da mãe dele, que tem 80 e poucos anos, a dona Ardete Richa, e absurdamente não fizeram todo esse estardalhaço. O Beto ficou com a moral muito complicada naquela época, né? Teve um peso muito ruim, tanto é que ele não foi eleito senador. E no final do ano passado, Dias Toffoli, o ministro do Supremo Tribunal, reconheceu que estava tudo errado a coisa ali, que se tratava mesmo de perseguição política partidária com envolvimento do judiciário para tentar incriminar ele, e não tem meia prova contra o Beto. Certo. Ele sempre, desde o primeiro dia, eu sou muito próximo a ele, o filho dele tem a mesma idade, a gente participou de juventude de partido, a gente esteve muito envolvido. Então eu posso dizer que eu sou de dentro da casa do Beto Richa, não do governador, mas sim da pessoa do Beto. Da pessoa, da família Richa. E eu acompanho todo esse desenrolar, e o Beto sempre foi muito firme no que ele falava. E ele sempre falava, a justiça vai mostrar. Eu confio e a gente vai chegar lá. Diogo, o mais importante do Beto Richa, e eu percebia isso, até porque eu conheço bem há muitos anos, não tenho tanta intimidade, mas eu conheço há muitos anos, que ele nem um minuto fugiu da imprensa. Não.
né? Ele saiu uma vez preso, saindo liberdade, ele foi direto para conversar com a imprensa, ele nunca fugiu de se manifestar nas suas questões. Isso é muito importante. Ele né? sempre quis, sempre teve a imprensa com muita atenção. Algumas hoje estão pedindo desculpa para ele. Sim. Né? Algumas rádios aqui de Londrina mesmo acabaram com ele na época. Agora estão procurando ele para se desculpar. O Beto nunca deixou de atender a imprensa, isso é fato. Mas voltando à pergunta inicial, qual que é a questão? Hoje o Beto é vice-presidente nacional do PSDB, presidente estadual do PSDB do Paraná. E existe um projeto, o PSDB que já foi o maior partido do Brasil, né? Certo. Quando o Fernando Henrique foi presidente, sempre disputou a eleição em alto nível, né? Perdeu algumas com Serra, com Alckmin, mas muito próximo, foi para o segundo turno, teve uma disputa. E o PSDB, ele nasceu, J. Campos, justamente com a Constituição. Era aquelas pessoas do antigo MDB que trabalharam no artigo 5º da Constituição, dos direitos da pessoa. E esses pensadores, né, Franco Montoro, José Richa, Ulisses Guimarães? Ulisses Guimarães não veio para o PSDB. Ele tinha um convite na época, depois acabou tendo... ele tinha outros interesses, né? Mas Mário Covas. Então, grandes nomes formaram esse partido, que, à época, era tido como centro-direita, né? Isso vai mudando conforme vai. Hoje, o PSDB ainda fica como centro... Ele é um partido de oposição ao atual governo, mas uma oposição responsável. O PSDB vota quando é necessário e também faz crítica. Né? Não é um partido que está alinhado ao governo, mas ele contribui com o país. E o projeto do PSDB hoje, com o Beto Richa liberado, é ter candidatos a prefeito em todos os municípios com mais de 50 mil habitantes. Então, dado essa informação, o Beto me ligou alguns dias atrás, ele dividiu parede com o atual prefeito quando foi deputado, e até por questão de respeito, ele ligou para o Beto, para o Zé Maria, e falou da necessidade. Falou, Zé, eu necessito de ter candidatura em Biporã. Né? Só a única questão que pode acontecer, lógico, que a política ela muda, é se lá na frente acontecer da gente poder fazer uma boa composição. Uma boa composição é compor a chapa majoritária. Certo. Né? Isso, meu nome foi colocado inicialmente, já fui candidato e sou presidente do partido. Mas a gente tem bons quadros dentro do PSDB. Eu vou dar um exemplo. O Greg. O Greg também continua. foi candidato pelo PSDB, mas me parece que agora está alinhado, está próximo, até porque é parente também do Zé Maria, está próximo até a pegar um cargo na Prefeitura Municipal. Gosto muito do Greg, sou fã dele, eu acho que é um menino que tem realmente condições de contribuir bastante para o nosso município, e ele continua no PSDB. Sim, continua no PSDB. Ele tinha uma ligação muito grande com o Raul, né? O Raul acabou saindo, mas ele permaneceu no PSDB até pela raiz, né? Que também, desde muito jovem, ele participa do PSDB, né? Ele saiu do MDB e veio para o PSDB e sempre participou muito ativamente até a nível estadual da formação do partido, né? Então, você acredita que o PSDB de Biporã, até pode até não ser com o seu nome, mas deve lançar um candidato na majoritária de algum candidato. No caso, pode até ser do atual prefeito José Maria Ferreira. Eu sempre digo, né, que o partido ele tem que estar pronto para ter candidato, porque senão não precisa ter partido, né, Jota? Se a gente for pensar só em ter chapinha de vereador, para talvez nem eleger, porque tem regras novas nessa eleição. Primeira vez, com financiamento 100% público, diminuiu o número de candidatos, né, era 14, veio para 10 candidatos só, o número de cadeira mais um. Então, e tem que fazer 80% do coeficiente eleitoral. Então, um partido que não for bacana, não elege ninguém. Com certeza. E dentro do partido ainda precisa fazer 10% do coeficiente. Então, a gente viu o Daltan Delagnol fez 300 e poucos mil votos, o partido dele teria direito a mais 2 cadeiras. Só que ninguém chegou em 21 mil votos. O Raul, que agora assumiu por outras consequências, fez 13, 14 mil votos, me parece, não tenho certeza do número, e não pôde assumir na época. As vagas foram redistribuídas.
Então, a questão eleitoral ela é muito dinâmica, né? Até os advogados da área eleitoral ficam Perdido, doidos, né? porque cada eleição é uma eleição, né? O que não podia, eleição passada, você lembra muito bem, não podia pré-campanha. Era totalmente proibido. Hoje, não. Hoje, se entende que a pré-campanha faz parte e está tudo bem. Você não Até pode... porque é muito pouco tempo, né? De repente, São um 30 dias de pré-candidato eleição. aí, né? Um pré-candidato, ele não tem tempo de chegar a ter os seus eleitores. Então, tem que haver um tempo maior mesmo, né? Hoje é 30 dias úteis, a gente, né, entre o registro de candidatura e o dia da eleição, dá 30 dias úteis. Então, se a pessoa não fizer um trabalho, pelo menos como pré-candidato, colocando seu nome, talvez o vizinho dele não vai ficar sabendo que ele foi candidato. É verdade. Diogo, eu quero trazê-lo aqui outras vezes para a gente bater um papo, conversar e falar de política. Eu vou trazer outros pré-candidatos também aqui no programa. Inclusive, na sexta-feira está marcado com o pré-candidato Boca Aberta. Quero dizer aqui o que eu disse nas redes sociais. Eu tenho um carinho, um respeito muito grande pelo Boca Aberta. Todo mundo sabe disso. Sou amigo dele há muitos anos. Só que ele só fala aqui se ele tiver o título de eleitor de Biporã. Porque eu não sei se você pode me responder, tá certo que não é da sua ossada, pelas informações que eu tenho, a pessoa só pode ser candidato a uma cidade, em uma cidade se ele tiver o título de eleitor. Porque se ele não puder votar, ele não pode ser candidato. Então eu disse ao pré-candidato Boca Aberta da última quinta-feira que ele esteve aqui, que ele não entrou no meu programa, eu falei, o senhor vai falar no meu programa com o pré-candidato, quando o seu título de eleitor for de Biporã, aí você pode falar, porque não é você falar, eu sou pré-candidato, eu mesmo, eu particular. O J. Campos é pré-candidato? Eu não posso dizer. Eu ainda voto em Cornélio Procópio, vou votar em Biporã, mas se amanhã eu for no fórum eleitoral, mudar o meu título, agora vamos pensar em alguma coisa. Eu não sou pré-candidato a nada, nem no futuro, nem se tiver o título. Eu não vou ser candidato, né? Mas é desta maneira que tem que ser. Nós temos que pensar desta maneira. Agora a gente tem que ficar muito atento ao calendário eleitoral, Sim. né? Então, até uma questão de utilidade pública para os jovens, né? Quem completa 18 anos até o dia da eleição, dia 6 de outubro... Não é no ano. Não, é no dia da eleição. Certo. Até dia 6 de outubro. O cara completa dia 6 de outubro, aniversário do peão. Ele pode votar. Ele é obrigado com 18 anos. Se ele não fizer o título e não votar, ele vai ficar inadimplente. Ele pode ter problema aí para conseguir documentação. Se ele passar no concurso público, ele não vai poder assumir. É grave. A multa é pequena? É pequena, mas tem que estar regular com a Justiça Eleitoral. Sim. Senão você não consegue praticamente nada da área pública, né? E quem faz 16 anos tem o direito de votar. Também na mesma regra. Até o dia 6 de outubro... Ele tem direito, mas não tem obrigação. Não tem obrigação. Ah. Então, e daí que vem a questão. Até quando ele vai fazer o título? Porque o sistema para antes. Então, ele tem até dia 8 de maio, se não me engano. Para fazer o título. Para fazer o título. Como que ele faz? Ele vai lá no fórum eleitoral, vai levar os documentos pessoais, vai fazer a biometria na hora e já vai sair de lá com o título, sem custo nenhum. Só que se ele fizer até maio, ele não pode ser candidato. Ele tem que fazer antes de abril, não? Ou é maio mesmo? Ele precisa estar filiado no partido em abril. Essa que é a questão. Então tem várias questões. Para ele se filiar, ele tem que ter o título. Para ele se filiar, tem que ter o título. Então, uma pessoa que pretende ser candidata, ela precisa, obrigatoriamente, não é uma opção, ela tem que estar filiada no partido político até 6 de abril. Certo. Então, e para isso, para ser filiado, você tem que estar com o título regular e no município. Você não consegue, depois disso, o Moro tentou ser candidato por São Paulo, teve que voltar para o Paraná. E ele tentou essa jogada ali na época, né? A gente sabe que foi... E ele veio para o Paraná, teve que trocar de partido, porque o partido tinha candidatura própria para o Senado, que era o Álvaro, né? Que era no Podemos, e ele teve que ir para a União Brasil, migrou, e todo esse problema que está acontecendo nos próximos dias, vamos ver o desenrolar da coisa. Tudo indica que a gente vai ter eleição ainda esse ano para senador. Eu acredito que as eleições vão ser tudo no mesmo dia. Pode acontecer. Ontem eu estava conversando com um advogado, né? E o advogado nos disse o seguinte, as eleições para o Senado pode ser no mesmo dia que vai ser para prefeito. Até para facilitar para a Justiça Eleitoral, né? Porque, segundo a pessoa, o Moro deve realmente ser cassado, né? E essa cassação é um pouco diferente, tem que ter novas eleições. No caso do Senado, sim, porque apesar do Senado ser legislativo,
a eleição é majoritária. Então, o que acontece? É uma diferença gigantesca, né? Legislativo é proporcional. Se eu e você estamos no mesmo partido e eu estou eleito e tenho algum problema, meu suplente assume, porque a vaga é do partido. Certo. No sistema majoritário, você votou na pessoa. Então, a gente votou, né, a gente digo porque ele foi o mais votado Sim. e teve direito Os à cadeira. brasileiros votaram. Então, o suplente, Os paraenses, no caso. o suplente não tem o direito de assumir. Ele tem direito de assumir no caso de impedimento de outra ordem. Sim. No caso de cassação por questão eleitoral, então vai ter nova eleição por ser um cargo majoritário. Você votou naquele, o voto dele não ajuda ninguém, é só para ele. E ele e a chapa dos outros dois suplentes senadores estão ali. Então, se acontecer essa cassação no Tribunal do Paraná, Tribunal Regional Eleitoral do Paraná, e ela for confirmada pelo TSE em tempo hábil, né, porque tem aquela questão da urna que ela vai ser configurada. Sim, com certeza. E toda essa questão, se ainda tiver no período que ainda dá para fazer isso no sistema, provavelmente vai ser na mesma eleição. Se a urna já estiver lacrada, porque sabe que isso acontece com uma boa antecedência, Sim. né? Começou o período de registro de candidatura, passa-se 15 dias, as urnas já é colocado no sistema, as urnas são carregadas, que eles falam, e são lacradas. E daí não tem mais o que fazer. Então, se não sair a decisão até esse período, vai ser marcado novo, senão vai junto, né? Mas isso a gente sabe que a justiça brasileira é um pouquinho diferente, né? E tudo que hoje parece já ter uma definição pode mudar, né? Então, com certeza. Mas, mais uma vez, Diogo, muito obrigado pelo teu carinho. Espero outras vezes você participar do nosso programa, né? E é claro, é importante, né? Uma pessoa que é bastante esclarecida. Eu gosto do Diogo e sou fã dele, né? Porque pelo conhecimento político. Hoje ele é um político que conhece e sabe o que está fazendo. Isso que é importante.